A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição da EBD Jovens. E eu gostaria de, desde já, dar boas-vindas aos nossos jovens da ADME, aqueles que nos acompanham também no nosso canal. Você é muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que esse possa ser um tempo de edificação e de crescimento para você e sua família. Eu gostaria de pedir que você, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para nos ajudar, curta lá, dá o seu like, o seu ok, para que nós possamos continuar levando essa mensagem de evangelho a muitas vidas. Tá? Nesse momento eu quero chamar você para curvar sua cabeça, para nós buscarmos a orientação de Deus neste momento. Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus querido, mesmo nesse tempo de crise, em que as circunstâncias não estão favoráveis a nós, ó Pai. E nós mais uma vez, ó Deus, pedimos, ó Pai, a Tua direção, para que o Senhor fale poderosamente, ó Deus, em nossas vidas. E eu como, ó Deus, apenas um instrumento, falho, Senhor, que sou, eu lhe peço que o Senhor me use, ó Deus querido, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que tudo aqui seja feito para a Tua glória. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que está, ó Pai, recebendo esta mensagem neste momento, que ela seja grandemente abençoada e edificada e exortada nesta manhã. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Meus amados, nós vamos estudar hoje a lição 2, do dia 12 de abril de 2020. E o título dessa lição é O Chamado de um Líder. O chamado de um líder. Então pegue a sua revista para você estar acompanhando esta lição, esse estudo. E vamos juntos agora, com atenção, com reverência e temor, aprender um pouco mais acerca daquilo que Deus quer nos falar nesta manhã. O texto base desse estudo, irmãos, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Sim. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. A síntese dessa lição. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Deus sempre prepara e capacita aqueles que Ele escolhe, irmãos. Então, vamos nos atentar para o que Deus quer nos ensinar nesta lição de hoje. Os objetivos desta lição são 3. E eles estão associados, estão diretamente linkados aos tópicos desta lição. Primeiro objetivo, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Esse objetivo está associado ao tópico 1, um novo tempo. Segundo objetivo, estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. Esse objetivo está associado ao tópico 2, que diz conselhos para a conquista. E o terceiro e último objetivo, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando o comissionou, o chamou para substituir Moisés, que são elas, reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. E esse objetivo está associado ao tópico último e 3 desta lição, reconhecimento, compromisso e promessas. Então vamos juntos, irmãos, vamos juntos a discorrer, através do que o autor, nosso amado irmão, preparou para nós nesta manhã. Eu quero ler com vocês o texto bíblico, que nos dá a base para esse estudo nesta noite, nesta manhã, que está lá em Deuteronômio 34, do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio 34, 1 a 9. Você que não tem a revista, pode nos acompanhar aí. Deuteronômio 34, de 1 a 9. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga,
que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os seus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Verso 6, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Verso 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Introdução. Eu quero resgatar rapidamente com vocês como que o povo chegou até aqui. Então vamos rapidamente lembrar. Deus liberta o seu povo, escolhe Moisés, o chama a ele, mostrando através da sarça ardente, e ele retorna para o Egito, liberta o povo, faz uma peregrinação com o povo ao longo de 40 anos no deserto do Sinai. Este povo passa por um tempo de milagres, um tempo de dor e um tempo de grandes aprendizados no deserto. Então foi um período em que o povo viu a mão de Deus sendo operado desde o início, quando Deus os liberta da mão de Faraó, atravessa o povo através do Mar Vermelho com os pés enxutos. Ali, os inimigos de Deus, eles são derrotados, né? Faraó, seus carros, seus cavaleiros, mas o povo de Deus chega do outro lado, glorificando a Deus porque foram libertos da escravidão e das mãos de Faraó. E Moisés lidera este povo por 40 anos. Por que 40 anos? Esse trajeto poderia ser feito em poucos meses, por um outro local, mas Deus, por conta da desobediência do povo, por conta da murmuração, Deus faz com que aquela geração que saiu do Egito sucumbisse no deserto. Muitos ali foram castigados e tiveram suas vidas ceifadas. Na verdade, toda aquela geração que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe, os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Amém? Então esse é a história que antecede este momento em que Josué vai iniciar a liderança do povo de Deus. Tá? Então vamos agora entender como que aconteceu esse início dessa liderança, esse chamado na vida de Josué. E essa transição, né? A substituição, saindo Moisés e entrando Josué. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto, um novo tempo. Acompanhe aí na sua revista. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná e em que se contava com a presença da nuvem da coluna de fogo para dar sombra ao povo sob o sol causticante e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas. Amados, aqui está encerrando um ciclo, encerrando o ministério de Moisés. Aqui está acabando a trajetória, o chamado de Moisés.
Moisés cumpriu a sua parte, como nós lemos no texto de Deuteronômio, Deus não o permitiu entrar na terra por conta do episódio lá atrás, onde ele não deu a glória devida a Deus, e Deus o proibiu de entrar na terra, mas ele pôde apenas ver, ali já, do lado de cá do Rio Jordão, do outro lado do Jordão já estava a terra prometida, já estava a terra a ser conquistada. Mas nas campinas de Moabe, para ali o povo, Moisés morre, e agora Deus ele vai efetivar ou confirmar e dar toda a autoridade a Josué para iniciar o seu ministério à frente do povo de Deus, para uma grande missão. Missão essa era chegar, conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Então, nós aprendemos aqui que o líder morre, mas a obra continua. Nós vamos passar, queridos. Nós que estamos hoje, vamos pegar o nosso exemplo aqui de liderança. Nós que estamos hoje na liderança, nós um dia vamos morrer. Nós vamos passar, mas a obra de Deus não vai acabar. Enquanto Jesus não voltar, Deus ele vai precisar, ele vai levantar outros líderes para continuar a sua obra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Assim como foi com Moisés, o servo fiel, o servo que honrou a Deus, que cumpriu os seus mandamentos, ensinou ao povo os seus mandamentos, teve paciência com aquele povo desobediente, temoso, ao longo de todo esse período, essa jornada no deserto. Agora, essa missão vai continuar através das mãos e da liderança de Josué. Então aqui acontece uma liderança. Moisés morreu, mas Deus levanta Josué. E sempre que ocorre, irmãos, uma mudança de liderança, há novos desafios. É um tempo de mudança, é um tempo de adaptação. Né? O próprio povo reconheceu que Deus tinha levantado Josué. Então, Josué ele tem o que é mais importante. Ele tem a bênção de Deus. E como ele tem a bênção de Deus e o povo foi ensinado por Moisés, o povo recebe e aceita a sua liderança. Por quê? A sua liderança foi construída ao longo de todos 40 anos no deserto. Josué estava ao lado de Moisés, ele participou de momentos importantes, de conquistas importantes. Ele estava ao lado de Moisés sendo fiel. Vamos ver mais à frente acerca disso. Então é importante que nós, como líderes, possamos chegar ao final da nossa vida e falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, como está em 2 Timóteo 4:7. Que possamos entender que Deus nos chama para cumprir o seu propósito. E quando terminar o nosso chamado, Deus vai levantar outro para poder dar continuidade, porque a obra é dele e ele escolhe quem ele quer para cumprir o propósito ao qual ele designou. Amém? Subtópico 2, assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora, está no imperativo, é uma ordem, Josué 1:2. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés, e que agora recebe uma ordem díspar: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, o kairos, para realizar sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca, irmãos, nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Nós vemos aqui Deus chamando Josué a assumir a sua liderança. Josué, você precisa assumir agora. Levanta-te, pois, agora, assuma essa liderança. Você precisa se esforçar, ser forte, corajoso. Agora é hora, irmãos, de Josué colocar todo o ensinamento que ele teve ao lado de Moisés em prática. É hora de colocar a sua fé em prática.
E Deus dá essa ordem a ele: levanta-te, pois agora. Está falando com Josué. E ele demonstra ser um servo fiel a este líder, a Moisés. Josué acompanha Moisés, não o critica, não o difama, ele, pelo contrário, ele é leal, ele é submisso a Moisés, ele é obediente a Moisés. Certamente em alguns momentos, por conta de falta de maturidade, ele discordou de Moisés, mas ele em momento algum o criticou, porque ele entendia e ele reconhecia o chamado e a importância de Moisés para o povo dele e para a vida dele. Então Josué aqui é um exemplo de um líder, de um servo. Antes de ser líder, ele foi um servo fiel, submisso, obediente e leal. E como a lealdade, a fidelidade, meus amados, é uma qualidade que está em falta, que está escassa no meio dos liderados hoje. Como as pessoas se acham tão conhecedoras e sabidas das coisas da vida e não querem se submeter à liderança. Isso é um perigo muito grande. Nós precisamos nos submeter à liderança. É uma ordenança de Deus. Precisamos submeter à liderança dos nossos pastores, à liderança da igreja. Isso é uma ordem de Deus, para que nós sejamos abençoados. Do contrário, nós receberemos castigo de Deus. Então, assim como Josué, possamos ser humildes para termos a recompensa. 1 Pedro 5,6 diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Josué foi humilde, se submeteu à liderança de Moisés, e no tempo certo Deus o exaltou e colocou ele sob a liderança do seu povo, debaixo da bênção de Deus, e com uma grande missão, que era possuir a terra prometida, que é o próximo tópico nosso. Tenha iniciativa, subtópico 3. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Josué 1 e 2. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Josué tinha uma missão muito bem definida. Deus definiu muito bem a missão para ele. Foi muito bem delineado para ele essa missão, e ele entendeu. A missão era qual? Você, Josué, e este povo precisa conquistar a terra prometida. Veja bem, eles tinham que já começar enfrentando obstáculos, que era atravessar o Rio Jordão. Um grande obstáculo. Se não fosse pela fé, eles não conseguiriam. Esse episódio da travessia vai ser melhor trabalhado e estudado nas lições 3 e 4. Mas ele já tem de cara um obstáculo. Ele está na Campina de Moabe, do lado de cá, do Rio Jordão. E a terra prometida está do lado de lá. Então ele já precisa ali, naqueles dias seguintes, já começar a exercitar a sua fé e colocar o povo para marchar, para atravessar o Jordão e começar a conquistar a terra prometida. Inicialmente ali aquela cidade de Jericó. Então, queridos, uma missão muito bem definida. Então Josué, ele sabia o que ele tinha que fazer. Deus deixou muito claro isso para ele. Na verdade, ao longo de toda a caminhada no deserto, a jornada do deserto, ele já tinha isso em mente, porque ele foi ensinado por Moisés. Mas naquele momento Deus, novamente, direciona para ele e mostra para ele. Lembra a ele por que eles passaram por todo aquele processo no deserto. Para conquistar a terra prometida, a Canaã. E essa Canaã para nós hoje, queridos, ela pode representar a Canaã celestial. Nós podemos alcançar a eternidade e gozar das bênçãos inefáveis que Deus nos prometeu através do seu Filho Jesus. Como também essa Canaã pode representar para nós bênçãos e prosperidade em todas as áreas da nossa vida, aqui ainda, nesta terra. Se nós formos obedientes, se nós formos corajosos, fiéis, se tivermos fé, Deus nos promete que essa Canaã, ela ainda aqui será uma terra de bênçãos, uma terra de grandes conquistas, mas a mais importante é a pátria celestial.
A maior representação da Canaã, da terra prometida, é a pátria celestial. Os olhos devem estar na Canaã celestial, na vida eterna, quando lá nós não passaremos mais pelas tribulações e pelas lutas e dores que nós temos passado aqui nessa vida. Mas nós vamos continuar perseverando, continuar buscando ao Senhor e cumprindo o propósito dele. Então Josué entendeu muito bem a sua missão, e ele já tinha um obstáculo: atravessar o Rio Jordão. E para isso, queridos, ele precisava de tomar atitude. Como diz esse subtópico aqui, tenha iniciativa. Você precisa levantar, você precisa tomar posição. Veja bem, Josué, ele era, na verdade, um guerreiro. Ele não só era um líder religioso, mas ele era um líder militar. Ele estava com um exército a ser comandado para as guerras que viriam posteriormente. E certamente Deus já tinha preparado eles ao longo desta jornada. Então ele estava no comando de um grande exército para poder possuir a terra prometida. Então ele tinha convicção do seu chamado e sabia da missão que ele tinha recebido de Deus. Mas para isso, se ele entendesse, mas não tomasse atitude, a iniciativa, se ele não saísse da inércia, nada daquilo aconteceria. E eu quero aqui fazer uma aplicação à sua vida, às nossas vidas, jovem e todos que nos ouvem. Muitas vezes Deus está dando a missão, o comando para você, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja no seu, na sua faculdade, seja na igreja, no reino de Deus. Deus ele mostra para você, faça isso. Eu quero que você vá lá, eu quero que você execute isso. Aí você entende, glória a Deus, aleluia, amém. Se prepara, mas não toma iniciativa, não se levanta e vai. Então, jovem, precisa ter iniciativa. Não adianta nada a gente entender e guardar essa compreensão e não colocar em prática. De nada vai adiantar. Tem que executar, tem que sair da inércia, da imobilidade. Tem que se levantar, tem que caminhar e guerrear para que Deus possa realizar as suas obras, as quais Ele te levantou para realizar, seja no reino de Deus ou seja nas outras áreas da sua vida. Amém? Eu quero deixar aqui 2 exemplos de atitude que temos na Bíblia. Primeiro, daquele jovem paralítico, quando ali os seus amigos, companheiros, viu que não tinha como entrar pela porta da casa para que Jesus o curasse, eles deram um jeito, se mobilizaram para poder descer com ele pelo telhado. Olha que fé! Eles tinham certeza que Jesus estava ali, que ele precisava curar, mas eles tiveram que sair da inércia e tomar uma atitude. Vamos arranjar uma forma da gente chegar com esse paralítico até Jesus. O outro exemplo que eu deixo é o exemplo de Davi. Davi, quando ficou sabendo que um gigante filisteu, um incircunciso, estava amedrontando o exército poderoso de Israel, ele decidiu tomar uma atitude. Ele falou, não, que isso? Eu vou lá enfrentar esse gigante. Quem é ele para afrontar o Deus Todo-Poderoso? Quem é esse incircunciso? Então Davi, ele tomou iniciativa. Ele foi em frente, ele não temeu o gigante. Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia quem era o Deus dele, quem era o Deus de Israel. Amém? Então que você possa ter iniciativa. Deus está te levantando para realizar algo de extraordinário em alguma área da sua vida, até mesmo no reino de Deus, que é o mais importante. Então, jovem, busque entender isso e tome iniciativa. Eu quero ler aqui um ponto importante que a lição nos traz aqui para fechar esse primeiro tópico, um novo tempo, que diz assim: Deus sempre tem um plano e Ele nunca erra. Deus sempre tem um plano e Ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Deus não erra, irmãos. Deus não falha. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele faz. Nós vamos entender mais à frente que Ele usa pessoas imperfeitas como eu e você para realizar os seus propósitos. Vamos continuar então. Agora, vamos ao ponto 2, ao tópico 2. Conselhos para a conquista. Vamos avançar aí. Primeiro subtópico. Não despreze ninguém.
Antes de ler esse subtópico aqui, eu quero fazer uma introdução nesse tópico 2, conselhos para a conquista. Tem um Provérbios que diz lá, Provérbios 11:14, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, ou na multidão de conselheiros, há sabedoria. Esse tópico trata acerca dos conselhos para a conquista. E eu quero aqui buscar uma importante ajuda aqui do nosso pastor, querido pastor Hernandes Dias Lopes, com uma contribuição acerca do conselho. Olha o que ele diz: uma pessoa que não ouve os sábios, não lê as placas de sinalização ao longo do caminho. Ele caminha rumo ao desastre. Muitos namoros jamais teriam começado, muitos casamentos jamais teriam acontecido, muitas separações jamais teriam ocorrido se as pessoas escutassem os bons conselhos. As cadeias estão cheias de pessoas que não escutaram o conselho dos seus pais. Os cemitérios estão semeados daqueles que taparam os ouvidos para os conselhos dos amigos. E aquele ditado popular é muito verdade: quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, fique atento a esse tópico que nós vamos estudar agora, sobre o conselho para as conquistas. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Josué 1:2. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb, na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento, como está em Salmo 139. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós. Não produzia frutos comestíveis. Sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através dos seres vivos imperfeitos, como o era a sarça. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Então vamos ver quais as lições que nós tiramos aqui. Uma geração inteira foi perdida. Apenas Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito com Moisés, entrou na terra prometida. Praticamente todos sucumbiram no deserto. Salvo raríssimas exceções, como Moisés, Arão, esses não alcançaram a terra prometida, mas receberam a bênção pela fé, a promessa de Deus. Mas a grande maioria, quase todos do povo, sucumbiram e pereceram no deserto. Por quê? Murmuraram, porque desobedeceram, não confiaram, não se contentaram com a provisão do Deus dos céus. Deus mandou maná todos os dias e muitos reclamavam que queria carne. E Deus manda o que eles pedem e muitos morrem de uma praga. Deus provê a água da rocha, mas muitos reclamam. Deus mantém a coluna de fogo à noite para aquecê-los, e uma nuvem de dia para protegê-los dos raios solares escaldantes do deserto, porque você sabe que o deserto, ele de dia é extremamente quente, e à noite ele é extremamente frio.
Então toda uma geração pereceu, porque embora eles vissem todos esses milagres, embora eles vissem toda a provisão de Deus, eles preferiram desobedecer e murmurar, e não confiar no Deus deles. Então nós temos toda uma geração perdida. Apenas Josué e Caleb entram nessa terra prometida. Ninguém da geração nascida no deserto ficou de fora da travessia do Jordão. Então, esse subtópico fala, não despreze ninguém quando você estiver liderando. Toda essa geração, essa segunda geração, a que nasceu no deserto, queridos, Deus ordenou para que todos entrassem na terra prometida. Até mesmo aqueles negligentes, cobiçosos como Acã, aqueles desobedientes, reclamões, até mesmo esses. Deus, ele ordenou que entrasse. Então não despreze ninguém sob a sua liderança. Tenha paciência com os mais fracos, tenha paciência com os mais simples, com aqueles que demoram a amadurecer, porque Deus, ele quer trabalhar na vida deles também. Lembre-se que você, em algum momento, você era mais fraco, você era mais imaturo, e alguém teve paciência com você. Os seus líderes, provavelmente hoje, têm tido paciência com você, para que você, no seu tempo, no seu ritmo, você cresça e se desenvolva para a glória de Deus. Mas lembre que Deus quer que você cresça, e que você dê frutos, que você se desenvolva para a glória dele. Mas jamais despreze alguém. Nós devemos dar oportunidade para todos. Deus, ele não despreza ninguém. Outro ponto que nós aprendemos aqui, cuidado com a aparência. O exterior engana. Aí é usado aqui a figura da sarça. Aquela planta robusta, feia, que não dava frutos. Ela não tinha nenhuma beleza exterior. Mas Deus se manifestou para que ele falasse a Moisés. E Moisés ali entendeu o chamado dele para poder libertar o povo da escravidão do Egito. Então Deus usou aquela sarça. Embora feia, embora era algo tão comum, não tinha tanta sombra, mas Deus usou aquela sarça. Moisés certamente só olhou para aquela sarça porque Deus se manifestou nela, através dela. Do contrário, era mais uma sarça, era mais uma árvore feia e comum no deserto. Então, nós precisamos entender que Deus, ele conhece cada um. Deus, ele sabe das nossas limitações. Deus, ele usa pessoas imperfeitas para fazer a sua obra. Nenhum de nós somos merecedores de realizar a obra de Deus, mas ele escolheu a nós, homens, para pregar o seu evangelho, para tornar conhecido a sua palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado para parar de olhar para as pessoas, para a aparência dela, para a forma dela falar, ou as expressões, porque senão nós vamos ficar igual o povo lá, né, que escolhia, né, uns tinham preferência por Paulo, outros por Apolo. Nós temos que tomar cuidado. Além de não criticar, não devemos ter preferência, porque Deus, ele não despreza ninguém. Ele usa cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu limite, queridos. Mas infelizmente os nossos olhos se inclinam, têm a tendência de olhar para aquilo que é belo, para aquilo que é formoso, que chama atenção, que é deslumbrante. Mas na maioria das vezes, esta aparência engana. E aquilo que é feinho, aquilo que aparentemente não tem tanto valor, tanto brilho, que Deus usa. Então lembre-se, Deus usa pessoas imperfeitas, Deus usa pessoas humanas, seres pecadores, mas arrependidos, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aleluia, e você é um deles. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para futuros pastores, futuros missionários, missionárias, futuras esposas de pastores. Eu tenho certeza que estou falando aqui também para além do campo do reino de Deus, especificamente, um chamado específico para você trabalhar na obra. Eu tenho certeza que estou falando para professores, pedagogos, médicos, juízes, governadores, políticos, homens de influência na sociedade. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida, querido, mas hoje estamos sendo exortados aqui a refletir e colocar diante de Deus: Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Você precisa fazer essa análise. Senhor,
eis-me aqui, usa-me. Você precisa ser sincero diante de Deus, senão você vai viver a sua vida, vai passar a sua juventude, vai perder o seu tempo com as coisas vãs, e você quando chegar no final, meu Deus, agora que eu entendi, ou agora que eu vou tentar fazer, mas já é tarde. Então, não despreze ninguém, e entenda que Deus usa cada um, inclusive você e eu, que somos imperfeitos. Amém? Vamos continuar, avançar. Subtópico 2, não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, Josué 1:3. Como fui com Moisés, Josué 1:5. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, Josué 1:7. É impressionante como há pessoas que por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. Então vamos recapitular aqui. Olha só, Deus lembra a Josué. Josué, ele está falando, Josué, não se esqueça de Moisés. Lembre o povo quem foi Moisés, o que Moisés ensinou. E ele dá ênfase nos versículos 3, 5 e 7 do capítulo 1. Como eu disse a Moisés, ele vai lá e faz referência. Como eu disse a Moisés, então lembra dele. Como fui com Moisés, eu andei com Moisés. Lembra que eu andei com ele, com esse grande líder. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, como Moisés ensinou, lembra dele. Então Deus está falando para Josué, não se esqueça de Moisés. A gente tem que ter cuidado, queridos, para quando assumirmos uma liderança, nós não queremos apagar a liderança anterior. Deus usa cada um conforme a sua vontade, dentro das suas limitações e possibilidades. E Ele vai fazer a sua obra com ele, da forma que Ele quer, com quem Ele quer, no tempo que Ele quiser. Então não cabe a nós fazer esse julgamento. Pelo contrário, nós precisamos ser gratos, porque a ingratidão é algo muito perigoso. Né? Como temos visto no nosso tempo, tantas pessoas ingratas não reconhecem tudo aquilo que é feito por elas. E por conta da ingratidão, tomam decisões tolas. E sofrem por causa dessas escolhas. Precisamos ser gratos àqueles que nos antecederam na nossa liderança. Precisamos ser gratos àqueles que estão sob a nossa liderança atualmente. Do contrário, nós seremos presunçosos e correremos um sério risco de cairmos por conta da ingratidão e da presunção. A ordem era que Josué lembrasse ao povo do projeto da liderança de Moisés e desse continuidade ao projeto. Então esse projeto não era novo. Deus está lembrando, esse projeto não começou com você, nem com Moisés, começou lá com Abraão. Mas lembra de Moisés, que você andou com ele, você aprendeu com ele, você viu eu se manifestar, né, na vida dele, através dele. Você acompanhou essa trajetória, lembra-se dele, esse projeto não é novo, você vai continuar esse projeto, que começou com Abraão, e eu executei através de Moisés, e agora você vai dar continuidade. Então, Deus alerta a Josué, para que ele não se esqueça de Moisés, para que ele não despreze a liderança que o antecedeu. Subtópico 3, viva, pregue e medite nas Escrituras. Primeiro subtópico aí, seja fiel. Ao ler texto de Josué 1:7-8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe, seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem se desviar.
Então, primeira coisa, Josué, você precisa ser fiel. Cumpra a lei que eu dei a Moisés. Cumpra a lei que Moisés ensinou ao povo, inclusive a você. Seja fiel a ela. Então, a fidelidade, irmãos, é um princípio que vai garantir com que eu permaneça fazendo a vontade de Deus, que Deus opere através da minha vida, da liderança que eu estiver. Então aqui, Deus coloca, seja fiel, cumpra a lei, cumpra os meus mandamentos, lembre o povo dos meus mandamentos. Aí o subtópico 2, fale a respeito dessa lei. O que é isso? Pregue a palavra para esse povo. Lembre este povo dos meus mandamentos, porque eles vão se esquecer. Fale para ele. Nós lembramos aqui, eu gostaria de citar 2 Timóteo 4:2, que diz assim, Paulo falando a Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então nós devemos pregar a palavra, nós devemos ensinar a palavra de Deus para o seu povo. Você deve ensinar a palavra ao seu companheiro, ao seu amigo, ao seu irmão. Mesmo você não exercendo uma liderança específica, você como servo de Deus, deve ensinar a palavra aos seus familiares. Tudo que você tem aprendido aqui tem que ser transmitido para aqueles que Deus colocou à sua volta. Você não pode ficar só, como diz o pastor, se engordando espiritualmente, recebendo o melhor de Deus, da sua palavra, e não distribuir, não compartilhar isso. Então Deus fala, Josué, fale a respeito da lei, porque é isso que vai manter o povo na linha. Eles lembrando que a lei de Deus, ela deve ser seguida. Terceiro, prepare-se, faça a sua parte. Então cuida de você, cuida da sua vida espiritual. Medite você, seja um obreiro aprovado. Como está lá em 2 Timóteo 2,15, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, amados, para que nós sejamos líderes eficazes, abençoados nas mãos de Deus, nós precisamos ser fiéis, cumprindo a lei dele, nós precisamos pregar a palavra dele, falar a respeito da sua lei, e nós precisamos nos preparar, cuidar da nossa vida espiritual, nos alimentar espiritualmente, nos preparar através do estudo da sua palavra, através do ensinamento dos nossos pastores. Todo o sucesso do povo, irmãos, estava nas mãos de Josué, na observância dele, em cumprir esses mandamentos, em colocar em prática esses mandamentos, em exercer, em executar esses mandamentos. Porque o liderado, ele segue o seu líder. Não adianta o líder falar e não fazer. Só falar não vai adiantar. Alguém já disse que o exemplo arrasta. Então, se nós queremos que a nossa liderança, ela faça o que nós estamos falando, nós temos que fazer primeiro. Nós temos que exercer, colocar em prática, para que o nosso exemplo fale e eles sigam o nosso exemplo. Então, Josué, viva, pregue e medite nas Escrituras. Então, Deus está falando conosco hoje. Você, meu irmão, minha irmã, viva, pregue e medite nas Escrituras, para que Deus abençoe e que o seu ministério, que a obra que Ele colocou na sua mão, a missão que Ele colocou na sua mão, seja na igreja ou fora dela, seja frutífera, seja grandemente abençoada. Amém? Ponto importante para fechar esse tópico. Embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tenha curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição para o reino do Senhor. Então vamos lembrar dos nossos líderes antepassados que vieram antes de nós, o que eles fizeram, valorizar, lembrar como Deus usou eles, como Deus fez obras grandiosas através das mãos deles. Amém? Partindo para o final, nosso tópico 3, reconhecimento, compromisso e promessas. Subtópico 1, reconheça o seu chamado. Olha o que Deus disse para Josué, não te mandei eu?
Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, em Mateus 4, quando o inimigo questionou ele por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador, até em Cristo. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada, que Deus estava com ele. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele responsabiliza. Amém. Então reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Josué, eu que estou mandando. Josué, eu que estou te ordenando, eu sou Deus. Reconhece o seu chamado, tenha convicção desse chamado, para que eu cumpra o meu propósito através da sua vida. Então a gente precisa de ter essa certeza, do contrário, qualquer tempestade, qualquer balanço do mar, nós vamos amedrontar e vamos querer pular fora do barco. Ora, se o próprio Jesus foi tentado, quem dirá nós? Logo no início do seu ministério, o diabo começa a tentar ele. E insiste, tentando mostrar para Jesus que ele não era Salvador, tentando colocar em dúvida, em xeque, a divindade dele, a missão para a qual ele veio, para salvar a humanidade. Então, queridos, tenha certeza, nós seremos provados, seremos tentados, nós seremos atacados. Então você precisa ter convicção do seu chamado. Então Deus está falando, Josué, não te mandei eu, Josué? Eu que te mandei, eu que estou te ordenando, eu sou contigo. Esforça-te, tenha convicção do seu chamado, porque eu te chamei. Então se você entende isso, se você confia, tem fé em Deus, que Ele te chamou, pode vir as tempestades, você vai até balançar, mas você não vai cair, não vai pular fora, porque você tem convicção de que Deus te chamou para aquela obra, e você tem a convicção de que quem chamou, capacita, você tem a convicção de que quem chamou, Ele te instrui, Ele está do seu lado, nos momentos bons e ruins, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, e vai te dar condições de poder cumprir a sua missão, amém? A questão do chamado é algo extremamente sério, irmãos. Ninguém pode se auto-chamar, ninguém pode se autoproclamar um líder. É Deus que chama. Quando uma pessoa se oferece para exercitar alguma liderança, certamente essa liderança não veio de Deus. Deus chama, e geralmente eu tenho observado que Deus chama aqueles que estão querendo fugir. Deus chama Jonas, Deus chama Gideão, aqueles que, não, Senhor, isso não é para mim. Deus chama Moisés, Senhor, eu não sou bom para essas coisas não, Senhor, manda outro no meu lugar. Até Moisés tentou sair fora, mas Deus falou, não, mas é você mesmo, eu vou botar a mão para te ajudar lá a falar, mas é você que vai liderar, não adianta correr não. Então, queridos, não adianta você querer, você pode desejar, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista positivo, eu quero ser usado na obra de Deus, para a glória de Deus, sem ganância, sem você, sem obsessão. Você deve desejar, porque a palavra de Deus fala que aquele que deseja o episcopado, deseja ser um obreiro na casa do Senhor, boa obra escolhe, mas esse desejo é puro, não é ganancioso, não é com segundas intenções. Então você deve desejar ser usado na obra de Deus, sem ganância. Se isso for puro, Deus ele vai te usar. Agora, aqueles que se autoproclamam, aqueles que querem, me fugiu o termo aqui, eles querem tomar por força, a liderança, ou se autotitularem pastores, ou isso, ou aquilo, ou missionário, pode ter certeza que isso não veio de Deus. A liderança levantada por Deus, ela é clara, ela é reconhecida pelo povo. Ela é reconhecida pelo povo, e ela parte da liderança eclesiástica da igreja. Amém? Então, tome cuidado, não tente se autoproclamar nada, mas busque ser usado por Deus, e Ele vai manifestar e vai colocar aonde que Ele quer te usar. Amém? Dê o seu máximo. Deus fala para Josué, esforça-te, Josué, esforça-te, tenha força, dê o seu melhor.
Cuidado com as distrações dessa vida. Use o melhor da sua vida, o melhor da sua juventude. Embora Josué já tinha aqui mais de 80 anos, mas ele ainda tinha muito vigor. O texto fala que Moisés estava ainda na sua plena forma quando morreu, com 120 anos, os seus olhos não escureceram, ele estava cheio de vigor ainda, mas Deus falou: Moisés, agora chegou o seu tempo, eu vou te recolher e eu vou colocar outro no seu lugar. Josué então, com um pouco mais de 80, irmãos, estava com toda a força, com toda a energia. Então Deus estava novamente: Josué, esforça-te, não te mandei eu sou contigo, não fique espantado com o que você vai encontrar pela frente, não. Eu estou contigo, eu sou o seu Deus, você já me conhece, porque você viu eu manifestando aí nessa jornada no deserto. Pode ficar tranquilo, toma cuidado para você não se distrair com as coisas desta vida. Toma cuidado para você não perder tempo com coisas que são fúteis. Então, querido, mais uma vez, nossos olhos devem estar gravados, a eternidade deve estar gravada nos nossos olhos. Como disse Edwards, nós devemos olhar para a eternidade, dar o nosso melhor, porque nós estamos fazendo para Deus, pela motivação correta, fazendo com amor, para a glória dEle. Então, dê o seu melhor, dê o seu máximo, dê o seu vigor, jovem. Não adianta chegar lá com seus 50, 60 anos, se você chegar lá, se chegar, porque às vezes você desobedece aí, Deus já encerra a sua jornada aqui antes. Mas aí você chega no final da sua vida, querendo fazer para Deus, mas já não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais saúde. Então dê o seu melhor agora, é agora que Deus quer te usar. Busque Ele, entenda o chamado que Ele tem para a sua vida e na área que Ele quer te usar. Amém? Glória a Deus. Terceiro, promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar a prosperidade, a derrota dos inimigos, quando ele menciona que ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, e a presença de Deus. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele não só nos chama, mas Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos dá as ferramentas, Ele coloca pessoas para nos ajudar, e Ele faz promessas. Olha as promessas que Ele faz: Josué, você e este povo, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, tiverem fé, confiar em mim, vocês vão prosperar, vocês vão derrotar todos os seus inimigos, nenhum vai ficar de pé diante de vocês, e vocês têm garantido a minha presença. Aí eu quero ler com vocês esses 3 versículos, prosperidade, olha o que diz Josué 1:3, já estamos encerrando. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, aonde eles colocassem o pé deles, Deus ia dar para eles, como herança, como Ele já tinha prometido. Então, Canaã tinha vários territórios, várias regiões a serem conquistadas. E eles tinham que ir aos poucos guerreando e conquistando. E depois essas regiões elas foram distribuídas para as tribos, conforme Deus já tinha prometido. Então Deus fala: vocês vão prosperar, ou seja, eu vou dar para vocês os lugares que vocês conquistarem. Que vocês, pela força, pela coragem, pela fé, pela minha, por crer na minha palavra e colocar em prática, eu vou dar para vocês. Então, queridos, não estamos falando aqui de prosperidade como é pregado nos nossos dias. Aquela prosperidade na base da troca. As pessoas buscam a Deus só por causa das suas bênçãos e não por causa de quem Ele é. Mas Deus, Ele prospera os seus filhos em tudo. Abençoar é liberar para prosperar. Então, quando você é abençoado, você está sendo liberado para prosperar. Deus, então, está querendo te abençoar, prosperar a sua vida em tudo. Sentimental, financeiro, ministerial, familiar. E Deus tem essa promessa. Confie nele. Deus não promete mar de rosas, mas Ele diz que estará conosco e vai nos prosperar em todas as coisas, se nós o obedecermos e confiarmos nele. 2, a derrota dos inimigos. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Ninguém, queridos. Então, quando Deus Ele nos coloca diante de uma situação, Ele vai fazer a sua obra, Ele vai cumprir o seu propósito.
Nós não temos que nos preocupar com os gigantes, nós não temos que preocupar com os ataques do diabo ou dos inimigos que vão se levantar contra nós. Nós temos que ter a nossa fé firmada, a nossa convicção de que Deus, Ele vai derrotar os nossos inimigos. E lembrando que os nossos inimigos, né, não é o nosso parente, não é o nosso cônjuge, não são os nossos irmãos. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é no mundo espiritual. Então nós vamos vencer na oração, na leitura da palavra, se alimentando, sendo exortados. Então se levante, que Deus vai ser contigo e não vai deixar, como o salmista disse, né, nenhum inimigo prosperar contra você. A presença de Deus garante que estará com aqueles que são fiéis a Ele. Não te deixarei nem te desampararei. Deus está falando: Josué, pode ir, que eu estou contigo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês vão vencer e eu vou com vocês. Vocês precisam de confiar em mim, ser forte e corajoso. Esforça-te. Então a palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, nesta manhã, é que você esforce, tenha bom ânimo. Eu sou contigo, eu não vou te desamparar. E é isso que Deus está falando para mim e para você. É esse aprendizado que nós tiramos dessa maravilhosa lição de hoje. Deus está levantando líderes, Deus está levantando pessoas para serem usadas nesta geração. Nós estamos passando por um tempo em que a humanidade está desesperada, muitos estão com medo de morrer, de perder entes queridos, outros já estão perdendo, estão desesperados. Mas mesmo no meio dessas circunstâncias adversas, nós devemos confiar no Senhor, que Ele está conosco. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas aqui eu vou estar até a consumação dos séculos. Mando o Consolador, o Espírito Santo, mas eu vou estar com vocês até o final. Tenham certeza disso. Então, para aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Deus nos garantiu. Nós precisamos confiar na sua palavra e permanecer firme, nos esforçar para entrar pela porta estreita, permanecer firmes no caminho, no propósito de Deus. Lembre-se que não importa como você começa, mas importa como você termina. Não importa como você começa, mas como você termina. Então, procure ter uma vida, uma jornada de caminhada na presença do Senhor, cumprindo a vontade dEle na sua vida. Esteja atento ao chamado que Deus tem para a sua vida. Esteja atento às respostas que Deus tem, às sinalizações que Deus tem dado para você, com quem você vai casar, qual a profissão que você deve exercer. Às vezes Deus não vai te chamar hoje para um ministério na obra dEle, mas Ele está te preparando através dos estudos para amanhã você ser usado com o potencial melhor ainda para glorificar a Ele, para ser um missionário, ou qual seja for a missão que Ele te der, querido. Jovem, meu jovem, minha jovem, esteja atento à palavra de Deus nesta manhã. Vamos aprender com Moisés, vamos aprender com Josué e com o nosso Deus, como nós devemos exercer a nossa liderança. Nós precisamos de ser obedientes, fiéis, ter fé e ser corajosos. Vamos ser corajosos diante das circunstâncias da vida. Não vamos desanimar. Vamos ser líder aonde Deus nos colocou para ser líder, seja no trabalho, seja na igreja, seja no seu lar. Exerça com fidelidade, com obediência, com coragem, porque Deus, Ele garante: eu vou te prosperar, nenhum inimigo vai ficar de pé diante de você, e eu vou estar com você. Eu não vou te desamparar, eu não vou deixar você. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa ajudar você a colocar em prática esses ensinamentos. Amém? Eu quero agradecer a participação de cada um, que você possa curtir esse ensinamento, essa EBD, compartilhar para que outras vidas sejam alcançadas por esta palavra. O propósito
principal disso aqui é para que Deus seja glorificado, é para que o evangelho dele seja expandido. Nós estamos nesse tempo, infelizmente não estamos podendo ter a nossa EBD aqui juntos, mas essa tem sido uma ferramenta que Deus tem usado. Então vamos usar ela no máximo do potencial para Deus ser glorificado. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, especialmente aqueles que ainda não conheceram a Jesus, para que eles tenham a oportunidade de se render ao nosso Deus. Então Deus abençoe vocês. Eu quero lembrar, para que você possa fazer a sua oferta, né? Faça a sua contribuição, o seu voto, seja fiel ao Senhor, especialmente neste tempo, tá? Que você possa estar nesta manhã entregando a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, para que esta obra continue avançando, para que o reino de Deus continue avançando. E você, querido, que porventura está nos ouvindo e não faz parte da nossa igreja, se você também quiser abençoar esta obra, esse trabalho, fique à vontade. Está aí a nossa conta, está aí o Pix. Você pode participar, pode fazer a sua oferta, se assim você desejar. Que Deus te abençoe e te recompense grandemente. Amém? Vamos orar neste momento, então, para encerrar esta lição de hoje. E nos próximos domingos continuaremos, né, a estudar as lições acerca do livro de Josué. Lembrando o tema da nossa lição, né? Tempo de conquistas. Então vamos aprender com a história de Josué e o povo de Deus. Nesse tempo de lutas, vamos aprender que Deus tem muitas conquistas para nós. Vamos orar? Senhor, eu te glorifico e te exalto porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Por ter nos permitido, ó Deus, mais uma vez, podemos estudar a Tua Palavra e aprender, ó Deus, princípios, ensinamentos tão gloriosos, tão, ó Deus, importantes para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e neste tempo onde muitos, ó Deus, estão desesperados, com sua fé abalada, Senhor, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a manter firme a nossa fé e a nossa esperança. Assim como Josué, assim como o Senhor falou com ele para ser, ó Deus, forte e corajoso, para se esforçar, que assim nós possamos também, ó Deus, nos esforçar para cumprir a Tua vontade, ó Deus. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs, os nossos ouvintes, ó Deus, que estão participando, ó Pai, desta aula. Que o Senhor os abençoe com bênçãos sem medidas, ó Pai. Tu és generoso, Tu és gracioso e benigno, ó Pai. Ó Deus, e o Senhor sabe abençoar cada um conforme as Tuas obras. Portanto, Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Aqueles que ainda não entenderam a Tua palavra, que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se renda a esse Deus, ao Deus da palavra, ao Deus da Bíblia Sagrada, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Assim, ó Deus, nós oramos, gratos, ó Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitir, ó Deus, conhecer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer o Teu querer. Ajuda-nos a exercermos a liderança com fidelidade, coragem, com fé e de forma, ó Deus, obediente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.